vamos lá. Flamengo. A gente vem então com... Vou ler todos, tá? E a gente vai depois para os titulares. Super Kleber, Boal, Mito, Asta, Sting, Ancrat, Tuts, Lynx, Flair, Kakashi, Bounty e Guion. Esse é o time completo da equipe do Flamengo e os Snows como técnico, junto com o Juque e o técnico da Academy é o Patrão. O Flamengo desde o ano passado está despertando sentimentos intensos, Thiago Maia. O que é que a gente pode falar deste time do Flamengo? Quem olha essa escalação do Flamengo levanta uma sobrancelha e pergunta: é isto que é a escalação do Flamengo? Cadê os grandes nomes? Cadê as grandes estrelas? E de fato o Flamengo ele adotou uma postura que a última vez que eu vi desse jeito foi a CNB, quando eles adotaram uma postura de olhar para a base. Eu acho que nesse caso aqui existe um valor muito grande no olhar para a base, já que são 2 vezes campeões do Academy. Sim, sim. Então o Academy do Flamengo já se provou mais de uma vez. Lógico que com grandes nomes envolvidos também. Goku que saiu, que a gente vai ver onde ele está já já. Exatamente. Entre outros. Mas assim, é um movimento extremamente, na minha cabeça, arrojado perante o que é a expectativa de torcida e do próprio campeonato. Eu acho que você foi bem legal com a arrojada. Eu acho que você foi bem legal com a arrojada, porque assim... Estourou 1 bilhão de escândalos do Flamengo ano passado. Com certeza. Isso é inegável. E, sinceramente, eu não sei dizer, assim, sendo bem sincero, eu não sei dizer se isso é uma tática, realmente, ou se foi o que deu. Eu acho que é um misto dos dois, inclusive, porque a gente fala, ó, como podcast, eu, pelo menos, me atesto a colocar a verdade. Então, eu vou falar o que realmente eu vi acontecendo. Muitos jogadores citaram uma desconfiança muito grande perante tudo que estava acontecendo. Isso foi falado para mim pelo menos uns 2 ou 3 jogadores. Pô, o Flamengo fez proposta, mas será que vai dar mais problema? Porque, de novo, os problemas aconteceram, parece que foi preciso na janela de transferência. Gente, isso aqui já está definido, tá? Mas quando estava rolando essa questão contratual foi onde estouraram os problemas. Então, realmente, é um misto dos dois, mas acredito que tem alguns nomes aí que chamam muito mais a atenção. Por exemplo, o do Boal, que se mantém ali no Flamengo, embora não tenha se provado ainda como a gente espera. Sim, ele chegou como um grande talento, né? Mas... chama a atenção com certeza. O Tuts, que se mantém na equipe, que é um midlaner que participou aí de grandes campanhas da Kabum recente, antes. Também fez uma campanha interessante, primeiro split, não tanto segundo. E um nome que me chama muita atenção é o do Flair, porque é um nome muito promissor. O que acontece? A gente tem a falta do Netuno, a gente não vê Netuno aí, a gente vai falar onde ele foi já. Quarteto e Netuno. Mas eu gosto muito do jogo do Flair. Muito. É um jogador que, assim, eu acho que o Netuno ele fez um desserviço aos outros AD Carry sem querer, que ele chamou tanto a atenção como grande revelação, ele apagou o resto, que muitos outros a gente não viu. E o Flair é um desses que estava logo no encalço. Ele estava onde? Então, o Flair ele veio pro Flamengo Academy. Ele jogou o Absolute, eu lembro que era ele, o Absolute e Netuno. Ah, tá. Os 3. Tá. Aí o Absolute saiu. E antes eu acho que ele tava na Liberty. Aí eu não vou lembrar de cabeça, que é muita coisa. Quando mexe com a Academy, minha cabeça já tá explodindo. Sim. Mas se eu não me engano, ele entrou no Academy do Flamengo ano passado, no final. O Jungle, o titular é o Sting ou é o Asta? Eu acredito que é o Asta. Baseado nas formações que eu tenho não oficiais, o Asta é o titular. Porque o Asta teve um split ótimo pelo Flamengo Academy, só que o Sting jogou cebolão. Sim. Né? O Sting, ele não, se eu não me engano, ele não teve atuações muito boas recentes. O Sting ele apareceu muito bem ano retrasado. Foi um ano que eu vi que eu lembro de atuações melhores. Mas entre os dois, o Asta ele tem a vantagem de já estar integrado com o grupo, que muitos nomes são do Academy. E o Asta está se provando no Flamengo desde a época que eu estava lá. Então, desde 2020 que ele entrou na equipe. Um menino que eu gosto muito, muito mesmo, pela personalidade dele. Muito agressivo, dentro e fora do jogo, no sentido assim, de querer buscar. E tem um nome legal também de comentar, que é o Super Kleber. O Super Kleber ele veio da base do Série B, do Preparando Campeões. E o Super Kleber é um menino que eu tive a possibilidade de participar do desenvolvimento recente dele. Tipo, quando ele estava na base, eu conversei bastante com ele, assisti os treinos dele lá no CNB. E agora ele está aí nessa entrada para o CBLOL. Assim, lógico, eu acho que o Boal é o titular, baseado em experiência, mecânica e tudo. E entra aqui algo que eu vejo bastante desse CBLOL primeiro split de 2022. Chaep, tem muita gente que precisa se provar.
Muita. Eu sei que, assim, não tô colocando pressão em ninguém. Eu tô falando a verdade, tá? Tem que fazer. Mas, gente, tem um split que volta Minerva, volta a El. O próprio Boal, que tá sendo mantido no time. O Goku trocando de time. Todos esses jogadores, o próprio Ranger. Sim. Esse, pra mim, nunca teve um split tanto de se provar novamente como esse. Então, esse time do Flamengo, ele tem muito disso, muito desse mix de pessoas experientes, como o Tuts. Agora você pode chamar o Boal experiente, não sei se pode, mas acho que pode, já né? é. Com uma galera nova. Então, assim, não tem o hype que normalmente o Flamengo tem. Não tem nenhum. E se fosse um time, tipo, sei lá, acabou com esse time, tudo bem, você deixa passar. Mas por ser Flamengo, dá uma pegada. Dá. Você olha e fala, será que o negócio já resolveu? Será que... Como que estão indo as coisas lá dentro? Será que tá tudo bem? Vou te dizer, baseado nova linha de pensamento da diretoria. Eles levaram esses meninos todos pro Rio. Sim, eu vi. Levaram no estádio, tentaram conectar. O anúncio foi no Maracanã, né? Foi, tentaram conectar. Ou foi no Engenhão? Eu acho que foi no Maracanã. Acho que foi, eu não vou lembrar porque eu não sou tão bom no futebol. Foi no estádio. Foi no estádio, foi bonito. Foi bonito. E eu sei que eles levaram os meninos porque eu sou um grande amigo do Juque, que é o técnico do CBLOL ali, auxiliar. E ele me falou dessa nova ideia da diretoria de ligar mais o time Flamengo Esportes com a instituição Flamengo. Que é um ponto que realmente desde a saída ali de Go For It, 2019, tem essa desconexão muito grande. Talvez seja algo que joga a favor aí, aproximar da torcida, mas é um time que vai passar um CBLOL complicado, pelo menos no começo. E se é o CBLOL da aprovação, Flamengo e Esportes, meu amigo, tem que se provar. Muito. Assim, antes de falar da qualidade, eu acho um ponto importante que você pegou é essa questão. Por ser Flamengo, isso é muito importante, cara. Pesa muito. Porque, assim, querendo ou não, velho, a gente não pode passar pano pra isso, assim. O Flamengo é uma instituição gigante no Brasil, assim. E o Xande estava até falando sobre isso no Twitter esses dias. O quão triste é todos os times não se ligarem tanto com seus times de esporte. A maioria dos times, hoje em dia, acho que todos... eles estão só com name rights. O Flamengo nasceu com exceção a isso. Né? E as vagas dos times de qualquer liga são da empresa que estão por trás. Então, o Santos quebrou agora com o Free Fire. Sim. E quem é dono da vaga é o time. Não era o time, era a empresa. O Santos caiu fora. Remo Brave é a mesma coisa. O Remo saiu, era Brave. Flamengo, se brigar com a Simplicity, é a Simplicity que tem a vaga, não é o Flamengo. Então... primeira coisa, eu acho que os times precisavam olhar mais para o esporte eletrônico. Já passou da hora, sabe? É um lugar gigantesco para se botar mídia, dinheiro, investimento pequeno em relação ao que eles gastam nas outras modalidades. E segundo ponto é isso, cara. Quando você tem um time tão forte, um nome tão forte quanto o Flamengo, as expectativas vão estar sempre lá no topo. Você não vê entre esses nomes... Você vê campeões brasileiros, por exemplo, você tem o Tuts, que é campeão brasileiro, acho que só ele é ex-campeão brasileiro. Não, porque é campeão brasileiro. Você entendeu? Sim. Às vezes eu sou maluco mesmo. Mas é ele que é a estrela do time. Ele e o Boal no máximo. O que é muito estranho para um Flamengo que sempre tinha 2, 3, às vezes 4, às vezes o elenco inteiro de jogadores que você esperava uma grande jogada individual. Então, é algo que a torcida está acostumada. Exatamente. Este é um problema. E um problema comparativo é que a gente vai ver outros times aí que estão carregados. Estreladíssimos. Armados assim. Não, precisa subir. Ele achou que era um gancho. Não. A gente não terminou ainda do Flamengo, segura aí. Esse é exatamente o problema. Porque comparativamente, você vai ler o primeiro, vai ler o Flamengo. Quando você começar a ler os outros, você fala, tá, esse jogador tá aqui, esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui. Começa a dar um diff mental aí complicado. Pra mim, Chaip, se eles quiserem perseverar, é fazer o que várias lines que tinham essa ideia de base fizeram no passado. Assim, eu nunca vi nenhuma ganhar, de fato, CBLOL. Mas entender que CBLOL é long run mesmo. Porque, ainda mais com franquia. Com certeza, eu fiz um apanhado, antes de vir pra cá, de como foi fase de grupos e final de CBLOL. Tipo assim... pega o começo, fui olhando todos os começos e como os times foram evoluindo. E assim, o CBLOL, ele, nos últimos 2, 3 anos, ele tem esse tema de viradas. Por exemplo, time que não estava tão bem no começo vai lá e ganha o campeonato. Ou chega pelo menos numa final, como foi a Rensga recente. Sim. A própria Red. Então,
é entender que é um processo. Inicialmente, eu conheço o público, já trabalhei no Flamengo, vai ser complicado. Se perde um jogo no começo, o pessoal vai dar uma desanimada bizarra, porque comparativamente o time não está estrelado. Mas é achar na união, é achar realmente na adversidade, é achar nessa resistência a força para perdurar no campeonato. Por exemplo, esse é um time... Pode falar. Não, eu ia perguntar uma coisa para você, mas pode terminar. Esse é um time que ele tem pouca expectativa, pelo menos da minha parte, eu acredito da maior parte do público, do pessoal que eu conversei também, não tem tanta expectativa em cima. A expectativa que você tem é que vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, quem perdeu nisso tudo, realmente, foi o Academy do Flamengo, porque agora eles também têm um Academy legal, pegaram nomes legais, tipo do Linkes, que tava ali, tava indo bem, o Gyong e o Bounty, não sei quem vai ser o titular, o próprio Kakashi, que jogou em alguns times fora, ele tava no Peru, eu acho. Ele tava num desses times da América Latina do Tier 3. Mas eu não lembro qual que era. Preciso até olhar para lembrar. Então eles pegaram os nomes legais, experientes pro Academy. Mas o Academy do Flamengo, a gente sabe que era o All for One ali, o... All for One, tá certo? Eles juntaram todo... Eu fiz uma piada que não deu tão certo. Mas era complicado. Chegava no Academy, você olhava pro Flamengo e falava... A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: você acha que esse time vai misturar? Vai aproveitar? Tipo, por eles não serem um time tão estrelado, sabe? Saiu muita gente, até do Academy também, não tá mais todo mundo. Você acha que o Flamengo vai ficar trocando peça, sobe Academy, desce e vem pra cá? Então, aí que tá. Eu não tinha pensado nisso, mas excelente pergunta. Eu acho que esse é o time que mais mistura. Porque... Eu fiquei pensando isso. Será que vai? Porque, assim, o que eu sentia baseado nas postagens do Flamengo Esportes e de conversando com as pessoas lá, que eles tinham como se fosse uma carta, um trunfo, essa vitória do Academy. Por exemplo, o que aconteceu no segundo split, eles tentavam falar mais do Academy, puxar mais pro bicampeonato do Academy. Mas isso funciona até um certo limite. E dessa vez, eu acho que como a ideia deles é vamos apostar no nosso, craque, você faz aqui, lá. Quando tiver algum problema, eles vão realmente buscar na base. O que é bom e ruim. É bom porque todos vão ter uma oportunidade, provável. Mas o ruim disso é que gera uma certa... Como é que eu vou dizer? O revezamento ele é muito problemático. Ele vai levar a situações que a comissão técnica tem que ter muita frieza, muito dedo para lidar. Mas, com certeza, eu vejo que esse é o elenco onde, por exemplo, é mais difícil você falar quem é titular e quem é reserva. Exatamente. Exatamente por isso de não ter esses grandes nomes que a gente já carimba, né? Pro pessoal de casa que não acompanha geralmente, aqui não tem essa de titular. Quem sabe, a gente, por exemplo... Eu acho que titular aí é o Tuts. O Tuts. E o Boal. Boal provavelmente. O Lawpedia mesmo, que é onde a gente olha as estatísticas, ele tem uma frase muito curiosa, primeiro do ano, muito curiosa, que é as escalações... Ele coloca como se fossem os titulares, mas ele fala confirmação de titulares apenas depois do primeiro jogo, em vermelho. Exatamente por isso. Não tem como a gente saber até chegar à primeira escalação. Mas o Flamengo ele tem um começo de ano muito complicado. Porque ele tem que fazer esse malabarismo de situações. Blindar o time quanto às coisas off-game que afetam, sim. Blindar o time em relação à torcida, que é uma situação complicada e vai acontecer. E buscar os resultados, tanto no principal quanto no Academy. Talvez esse seja um ano mais desafiador para o Flamengo Esportes entre toda a sua história. Eu concordo, porque realmente é aquilo. É um time que não tem muitas estrelas, é um time que tem que se provar bastante. Eles puxaram a Academy, eles ficaram o ano inteiro nesse negócio. Somos bicampeões, estrelas se faz aqui. Mas aí, agora, eles vão colocar à prova toda essa oratória deles. Porque se eles falam, o campeão se faz aqui, tererê, os meninos sobem e levam um pau... Morreu esse dia, esse discurso bonito do olha o que a gente faz no Academy. Porque, assim, mais uma vez, como eu falei várias vezes ao longo do ano passado, com todo respeito, ser campeão da Academy não importa. O objetivo da Academy é desenvolver talento. Com certeza. Você pode não ser campeão da Academy e puxar 2 nomes ali que mudem a história do seu time, de outro time. O Flamengo, além de ser campeão, teve o Netuno, que foi assim, os caras somaram a perfeição. Campeão e puta jogador. E
E a Fúria agradece. E a Fúria agradece. Exatamente. Então, no final das contas, se você pegar o saldo do rolê, é bom pra Fúria. Eu acho que um caso que é impossível não falar, dois na realidade, é a saída do Goku, primeiro, que foi algo que foi muito impactante para a equipe. Agora já faz tempo, então não tá tão no imaginário. Mas o Goku não voltar ao titular do Flamengo depois de ficar um ano no Academy é algo diferente. Sim. Eu vou ser super sincero que eu dava quase como certo o Goku voltar. Na minha cabeça... No Flamengo? Na minha cabeça... Ele ter ficado aquele um ano de Academy, cara, eu falei, pô, não é possível. Acho que depois do episódio dele aqui, eu tinha certeza que ele não voltava. Mas eu pensei que por uma troca pelo Tuts não ter ido tão bem no segundo split fazia sentido. Mas, de novo, ele não ter voltado me surpreendeu. Mas também entendo baseado no que a gente viu. Se você não viu o episódio do Goku, um bom momento pra ver, tá? Baita episódio. E a segunda é o que aconteceu com o Jean Mago. Porque, assim, entenda que esse seria talvez o split do Jean Mago estar nessa lista aqui. E é o split que ele tá streamando. Então ele voltou pra vida de streamer e tudo. Até vi que ele completou 18 anos recentemente. Eu vi, acho que foi 18, foi aniversário dele recente. Ele colocou, parece que foi ontem que eu tinha 14 anos jogando de aço e fazendo o pro player chorar com a minha voz fina. Com a minha voz fina, Então, assim, a falta do nome dele ali faz falta. Faz falta. Porque era parte do planejamento futuro do Flamengo, eu acredito eu, que é trazer ele para o Academy e depois ele ser a grande, talvez a estrela que chamaria atenção aí, talvez o bastião aí que olhasse e falar o futuro do Brasil. Ele aí, sim. Então faz falta um grande nome aqui, não que o do Tuts do Ball não sejam, mas um nome de grande referência. E a comissão técnica a gente tem também a parte da base subindo. O Snows, para quem acompanha pouco o CBLOL, o Snows jogou muito tempo no CBLOL. Foi da Cage, que da época estreladíssima, 2013. Ganhou da Incredible Miracle. Então, jogava assim... de vai mid, que era uma doideira. Mas outra época, e o Snow sempre foi um bom jogador. Ficou um tempo longe do competitivo e voltou como técnico pro Academy do Flamengo. E agora tá assumindo como head coach. Isso pelo menos que a maior parte das comunicações coloca. Com o Juque, o patrão ali, Juque assessor dele diretamente e o patrão do Academy. Então é uma comissão que tem um nome muito experiente, que é o do Juque. Pois é. Já trabalhei com o Juque. Inclusive, pra mim, esse é o nome que mais me chama a atenção dos três. Por quê? Pois é, eu não entendi. Com todo respeito do mundo ao Snows, eu achei que o Juque ia de head, porque ele já passou por PEN, por INTZ, né? Bom, já que você perguntou, ele levantou uma bola interessante. Suave. Eu acredito que tem dois lados que favorecem o Snows head. Primeiro, o skill set do Juque. Eu acho que o skill set do Juque, pra essa equipe, é muito mais de jogo e muito menos de gerenciar. O Red ele tem muito essa ideia de gerenciar pessoas. É muito e aí, tanto a parte técnica quanto a de jogadores. Então, eu entendo que o Juque ele vai ter mais... Na minha visão de fora, tá, gente? Estou baseado no que eu já trabalhei. É achismo puro aqui. O skill set dele é muito bom para trabalhar esses jogadores. Porque são jogadores, em sua grande maioria, novos. O Juque traz uma experiência gigante e ele tem muito foco no micro. Então, eu acredito que a ajuda dele nesse sentido é privilegiada. E que o Snows já trabalhou com essa equipe, então ele já tem laços feitos previamente com a maior parte dos jogadores. Justo. Então, facilita essa transição. Justo. E, de novo, esse pra mim, se tem um trunfo do Flamengo, é esse. É que os jogadores já se conhecem e vão se provar na adversidade. Mas, olha, o CBLOL tá difícil, viu? Porque eu vou dizer que esse CBLOL é onde a franquia gets real. Sim. Que o do passado era teste. Era dedinho na água, né? Assim. Por exemplo, a gente vai ver mais pra baixo, mas tanto o fato de Fúria e Miners terem dado a reforçada que deram, já mexe na tabela. Porque eram dois times que a gente olhava e falava, pô... É rabeta. Se viraram ali. No caso específico da Fúria, a gente vai comentar mais pra frente, eu acho que foi um planejamento... Que a ideia era boa, mas a execução foi... Eu entendi a ideia dos caras, mas não. E agora sim pros dois. Eu acredito que são projetos muito mais robustos. Então, se fosse ano passado, até eu entendi essa line. Esse ano... Deixa eu desejar. Rapaz, vai ser complicado, tá? Veredito final, Flamengo e Esportes, pra mim, deixa a desejar bastante. Deixa a desejar. Pra você também? Dói meu coração, porque eu já trabalhei no Flamengo, eu tenho um carinho muito grande. Eu sou flamenguista no futebol, todo mundo sabe, não tem porque ficar escondendo isso. Mas no CBLOL, nunca serei, tá? Deixa claro, ó, ninguém. Então, os dois aqui estão mais neutros impossível.
Meu time é calça angelical, que não tem nada a ver com isso. Meu time é o CBLOL, sabe por quê? Eu já expliquei isso várias vezes. Porque eu não quero que algum time que eu torça ganhe. Eu quero que o melhor ganhe pra gente chegar lá fora e ganhar. Então eu caguei quem quer que seja o campeão. Contanto que vá bem. Então, e qual que é o detalhe aqui? Eu tenho um carinho a mais pelos times que eu passei. Eu fui vice-campeão do CBLOL no Flamengo, trabalhei tanto como coach como parte de direção. Então, eu tenho um carinho pelo time. Eu gosto de ver times que eu passei indo bem. Então, ver isso me indica várias coisas. Lembrando que esse é um ano muito crucial. Eu sei que eu deixei por último por uma razão. Pro licenciamento do Flamengo. Porque é o seguinte... Com tudo que aconteceu e com as pessoas que saíram lá, essa talvez seja a primeira vez onde a gestão Simplicity vai ter... Ela não tem onde ela jogar mais. Já jogou em cima de todo mundo que tinha para jogar. Sim. Dessa vez, são eles. 100% eles. Então é um teste, uma prova de fogo para essa gestão também. Não tem mais... Tanuri, é culpa de X, não tem culpa mais... de Y. Não. Agora já foi tudo. Tudo. Já estourou a bomba. Então, contornar isso é também um dos desafios do Flamengo. Mas eu fico muito esperançoso pelos meninos, porque é um time que pode nos trazer grandes jogadores. São grandes jogadores, mas pode nos consolidar grandes jogadores aí pelos anos do CBLOL que vão vir. Tem muito potencial aí. Tem. Super Kleber, Mito, Ancrate, o próprio Linkes que tá O Asta também. O Asta. É muito nome que tem. São promessas explosivas que podem aí dar uma surpreendida, mas em geral ficou devendo. Ficou devendo. Já a gente coloca ele na nossa tier list. A gente vai primeiro time a time.